que nos visitam, aqueles que estão acompanhando de suas casas também. As crianças aí estão trazendo aí a sua oferta. Eu vou pedir para o irmão Joel ficar em pé só um minutinho, por favor, irmão Joel. Irmãos, o irmão Joel ele é presidente do corpo diaconal da igreja. A gente está indo orando a Deus, porque tem o irmão Johnny aqui, ele é venezuelano, ele tem um desejo de trazer a família dele. Então, está levantando oferta. Então, os irmãos que puderem, desejarem, procure o irmão Joel e você entrega o valor que você puder para estar fazendo essa campanha para o irmão Johnny trazer a sua família da Venezuela. Amém? Pode sentar, por favor, irmão Joel. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmãos, é interessante, irmão Joel, que eu ia pedir para cantar esse hino. Então, o Espírito Santo já pediu para o irmão. É algo maravilhoso, né? Irmãos, o tema de hoje vai colocar aí Evangelho com emoção. Poderia ser o evangelho vivo, porque a palavra emoção é um pouco perigosa. Não é emocionalismo. Emocionalismo é uma coisa perigosa, não é verdade? Mas quando eu falo evangelho com emoção, eu quero dizer o evangelho vivo. Nós precisamos viver um evangelho vivo. Amém, igreja? Amém? E o texto que nós vamos ler vai falar sobre isso. É interessante que eu estava ali do lado do Eduardo ali, comecei a dar uma crise de espirro. Irmãos, eu cheguei aqui sem dar espirro nenhum e dei uns 10 espirros ali. Eu falei, Jesus, evangelho com emoção, mas na hora de pregar, espirrar. Então, irmão, se vir espirro, é com emoção que eu vou pregar, entendeu? Tomara a Deus que não aconteça de novo. Mas eu falei, não, mas o tema da mensagem é evangelho com emoção. Eu lembro uma vez que eu fui lá para Porciúncula, né, visitar o nosso amigo pastor Walter, na época que ele morava lá, e ele falou assim, você me segue? Eu falei, vou. E na época, irmãos, eu não sabia que ele corria tanto. Irmãos, eu vinha atrás dele igual um doido, acelerando, e acho que passou 2 dias, eu fui levar, né, minha saudosa sogra em Petrópolis. E eu lembro que eu estava dirigindo, Patrícia do lado, a minha sogra atrás, que ela fazia um tratamento de vista lá, né? Irmão, sei que tem uma curva lá, a minha sogra deu uma ponte igual um goleiro. Até botei lá, aí quando eu pegava ela assim para levar para Petrópolis, eu falava, cara, dona Ruth, é com emoção ou sem emoção, né? Ela, Patrícia, Zé Carlos, mamãe. Aí eu botei o nome da curva da sogra. Toda vez que eu passo lá, eu lembro. E eu brincava com a minha sogra, ela ria, né? Com emoção ou sem emoção. Mas no caso de hoje, irmãos, tem a ver mais com o evangelho vivo mesmo. Porque o ser humano hoje, irmãos, ele está, qualquer coisa está, assim, a pessoa fica entediado, muito fácil com as coisas. E eu quero dizer para os irmãos que uma coisa que não pode acontecer é do evangelho se tornar algo que venha a ser um tédio na vida da gente, que não é para ser, é para ser um desafio constante. E eu não estou falando, irmãos, que é viver lá em cima, não. Evangelho é ter igreja lotada, glória a Deus. A igreja deu poucas pessoas, glória a Deus, ele está no meio. A salinha das crianças está cheia, né, Giovana? Glória a Deus. Deu 2 crianças, glória a Deus, vamos fazer a obra do mestre. Mas nós não podemos perder esse desejo de viver, de pregar, de conhecer o evangelho de Jesus, porque é a boa nova do céu. Amém, igreja? E eu quero ler um texto que é um pouquinho longo, mas nós vamos ser breves aqui na explanação. Lucas capítulo 8, a partir do 22 até o 39. Nós vamos ver aqui um dia de Jesus com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos ficar em pé, quem pode, por favor? Lucas capítulo 8, a partir do 22 até o 39. Aqui fala Gesareno, em algumas versões fala Gadareno, mas é a mesma coisa, o mesmo local, né? Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, ou seja, os dias de Jesus aqui na terra, né? Entrou ele num barco em companhia com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água,
e tudo cessou e veio bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, e não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormente, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto. Era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entrando nos porcos, e a manada precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Obrigado, Maneni. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem que tinha saído dos demônios rogou que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa com os teus. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Podem sentar, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, nós precisamos assim entender, né? A vida espiritual é algo tremendo, é algo extraordinário. É interessante que eu até coloquei aqui também, né? Ezequiel 37, para citar sobre o vale dos ossos secos. Ezequiel, ele teve uma visão, né, de um vale de ossos secos e Deus perguntou para o profeta: isso aí pode tornar a ter vida? E ele falou assim: tu sabes, Senhor. E fala que daquele monte de ossos secos, né, Deus fez um grande exército, um poderoso exército. Eu quero dizer que muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, nós estamos desanimados, a nossa vida está sem emoção. E eu quero dizer para os irmãos que o cristão, ele tem que ser sensível à voz de Deus, como foi falado aqui. Nós temos que procurar buscar viver o evangelho de uma forma mais intensa, de uma forma mais intencional, porque eu creio, irmãos, que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, amém, igreja? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Você já parou para pensar que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas? Não importa o país que você é, não importa nada, Deus não faz acepção de pessoas. Tem uma ilustração, irmãos, que conta uma história de um pastor, que fala, a ilustração é o pastor fracassado. Fala comigo assim: o pastor fracassado. Mais ou menos a história é assim: diz que o pastor um dia foi para o culto, e naquele dia estava muito frio, tipo um dia de hoje assim. Diz que chegaram 3 crianças, e ele, né, ficou assim muito abatido, se sentindo muito frustrado, porque todo mundo gosta de ver muito fruto do seu trabalho. Só que a vida espiritual, irmãos, é difícil medir, é imensurável você medir uma obra de Deus, um trabalho de Deus. Diz que tinham 3 crianças, daqui a pouco chegou um casal, e daqui a pouco chegou um bêbado com uma corda nas mãos, e depois, né,
de toda aquela situação, o pastor dirigiu o culto e pregou, ele foi para casa triste. 2 pessoas, 2 assaltantes, assaltaram, bateram nele, levaram a pasta dele. E disse que passaram mais ou menos 5 anos depois, um dia ele estava contando isso no púlpito. Ele falou assim: teve um dia que foi o dia mais difícil da minha vida. Foi um dia que eu preguei, tinham 3 crianças, e depois chegou um casal, e depois chegou um bêbado, eu fui para casa e ainda fui assaltado. Aí disse que dali a pouco, o casal, que era um casal muito trabalhador na igreja, falou assim: pastor, o senhor não está lembrando, mas nesse dia que o senhor está falando aí, eu e minha esposa, nós já tínhamos tomado a decisão de ter um divórcio. E como a gente começou o casamento na igreja, era como se fosse a despedida. A gente vinha para a igreja para assistir um culto e tirar as alianças e separar. O bêbado levantou, pastor, era o empresário, disse: pastor, o bêbado daquele dia era eu estava à beira de uma falência e tentei me enforcar, a corda arrebentou, eu fui comprar outra corda, eu falei assim: mas antes eu vou passar nessa igreja aqui e vou entrar. E hoje eu estou aqui, hoje Deus tem me abençoado, eu tenho dado emprego para muitas pessoas. Aí daqui a pouco um rapaz lá na porta levantou, o introdutor, falou assim: pastor, senhor desculpa, mas eu fui um dos assaltantes. Dali a gente foi para outra empreitada, o outro morreu, eu fui para casa, peguei a sua Bíblia ali, me converti e hoje eu estou aqui. Ou seja, aos olhos dele ele foi um fracasso, aos olhos dele foi um dia de fracasso, de derrota. Mas no mundo espiritual, irmão, a gente não tem condição do que aconteceu. É por isso que muitas vezes é aconselhamento pastoral, quando eu vejo um crente às vezes sofrendo num momento difícil, de luta, eu gosto de dizer assim: meu irmão, porque você não está vendo o estrago que está sendo feito no inferno. Porque você está prevalecendo diante de Deus, você está lutando em oração diante de Deus. Amém, igreja? Irmãos, primeiro, o evangelho com emoção. É necessário entrar no barco. Fala comigo, isso é necessário entrar no barco. Irmãos, muitas vezes tem pessoas que não querem entrar no barco. Hoje foi tudo ministrado aqui, desafiando as pessoas a viver uma vida espiritual mais profunda. Eu fico pensando assim: Jesus falou assim: vamos entrar no barco, nós vamos para lá. Você sabe o que é entrar no barco? Entrar no barco é fazer o que você está fazendo aqui, é você vir para o culto. Entrar no barco é quem está assistindo agora essa transmissão, vai assistir algum dia. Você entrou no barco hoje. Você aceitou o convite de Jesus para entrar no barco. E quem entra no barco com Jesus vai ver coisas extraordinárias. Irmãos, eu quero que você entenda que esse texto aqui conta que Jesus falou assim: entra no barco. E daqui a pouco Jesus, 100% Deus, mas aqui 100% homem, Jesus estava cansado, estava dormindo. E os discípulos apavorados. Irmãos, é interessante que como que uma coisa tão pequena desestabiliza a gente. Irmãos, eu estava ali a ponto de pregar e daqui a pouco 10 espirros roubou minha paz. E Osés: pastor, vou te chamar. Eu vou suar o nariz. 10 espirros desestabiliza a gente, irmãos. Que fará o problema que você está vivendo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Acorda Jesus, no sentido espiritual, não que ele está dormindo, porque ele é o guarda de Israel agora, ele está com o corpo ressuscitado, ele não está mais nessa mesma natureza nossa, ele já tem um corpo ressurreto, mas quer dizer, buscar ele em oração, chamar a atenção dele. Ele falou assim: onde está a fé de vocês? Irmão, Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, não vai afundar. Isso não é frase de efeito, isso é o que está na palavra de Deus. E eu só estou lembrando verdades antigas. Então Jesus está no barco da sua vida? Então teu barco não vai afundar não, meu filho. Teu barco não vai afundar não, minha filha. O evangelho tem emoção. E às vezes para o Senhor criar um cenário de milagre, situações acontecem na vida da gente. Você já parou para pensar que o que está acontecendo na tua vida é para a glória de Deus? Você está vivendo, você entrou no barco, e se você não está entrando no barco, crente, entra no barco. Entra no barco. Segunda-feira passada, né, Osés, tivemos um culto de homens aqui maravilhoso. Irmãos, quem veio no culto, né, irmão Joel, recebeu a bênção.
O Senhor nos surpreendeu de uma tal maneira que nem estudo teve. A presença do Espírito Santo foi tão linda, tão maravilhosa, o Senhor conduziu o trabalho da maneira que Ele queria. E fez algo extraordinário, porque o Senhor está no barco. Então, quando você vem no culto da noite, você vem no culto da manhã, como o irmão Zé falou, você participa da obra. E eu não estou falando somente de culto. Você acordar a Deus, você acordar de manhã e você buscar a Deus, entregar o teu dia nas mãos de Deus. Se prepara para Deus te usar. Se prepara para Deus te surpreender. Se prepara para Deus usar você como instrumento da graça e do favor dEle. Então, meu irmão, entrar no barco não é só no culto, é você todo dia acordar e lembrar que você é um discípulo de Jesus e que você quer estar disponível para Ele. Irmãos, esse texto aqui, os discípulos falam assim: quem é esse que faz isso aí? Irmãos, eu quero dizer para vocês que Ele continua surpreendendo os seus discípulos. O Senhor continua, Ele não mudou. Agora, nós precisamos disso aqui. Não estou falando de ativismo. Eu estou falando de busca de oração. Eu estou falando de direção do Espírito Santo de Deus. Não é fazer por fazer, mas fazer debaixo da coordenada do céu, da direção de Deus. Olha que coisa extraordinária. Eu ia pedir para cantar esse hino. Eu ia pedir para cantar o hino, sossegai. E Deus está falando comigo: sossega, que eu já falei com o meu servo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, no evangelho com emoção, o evangelho que o Espírito Santo conduz a nossa vida. Amém, igreja? Você crê nisso? Diga amém. Outra coisa. Segundo, o evangelho com emoção é rumo ao desconhecido. Irmãos, aqui eles estavam indo para uma missão em Gadara, ou os Gesarenos, estavam indo para uma obra de libertação. E a tempestade levantou para não ir lá fazer a obra. Só que o Todo-Poderoso está do nosso lado. O Santo de Israel está do nosso lado. De vez em quando a gente tem que lembrar uns aos outros, aos crentes, que o Todo-Poderoso está com a gente. Essa semana eu vi um testemunho, irmãos, isso acontece muito. Pessoas que procuravam espíritos e, enfim, de falar: não, oração do crente. Eu já contei isso para os irmãos, que a minha mãe um dia foi perguntar para essas pessoas, né, que vivem nessas situações, dessas questões de invocar os espíritos malignos, e fala assim: e a oração dos crentes? A pessoa diz: a oração dos crentes tem poder. Irmã Silva? A oração dos crentes tem poder. Ele falou assim: então eu vou procurar a oração dos crentes. E ficou crente. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é a oração do crente, é o Deus que nós servimos, que é o Todo-Poderoso. Não é vaidade, não é soberba, não é arrogância. Eu só quero te lembrar que o nosso Deus não perdeu batalha. Eu só quero te lembrar que tem um que é derrotado e tem um que é o vitorioso. Você conhece o final de Apocalipse? Jesus Cristo vence. O final do Apocalipse, Jesus vence. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus? Amém? Já tem um vencedor, acabou. Já tem um vencedor. Então viver, irmão, Jesus é especialista em pegar uma desgraça e transformar em graça. Havia um homem, nem se vestia, cadeias, grilhões. Fala comigo assim: ninguém podia amansar. Irmãos, Deus gosta de ouvir isso. Quando a pessoa fala assim: ninguém pode, ninguém consegue. Ninguém pode, ninguém consegue. Tem um que pode, tem um que consegue, tem um que é o Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que o Deus é o Deus que vai curar todas as pessoas. Não. Deus cura quem é propósito dele curar. Nós aqui não tem evangelho de engano, não. É o Deus que sabe, é Deus. Eu costumo dizer que a oração ela só esbarra na soberania de Deus. Se é da vontade de Deus, Deus vai fazer. Se não for da vontade de Deus, não tem como dobrar Deus. Oração é para entender o querer de Deus e concordar com o céu, e o céu se manifestar na terra. Amém, igreja? Então, eu quero que você entenda que Deus, irmãos, quantas histórias tristes, quantas histórias complicadas, quantas histórias difíceis na Bíblia, Jesus chegava. Fala comigo assim: Jesus chegava e mudava a história. Às vezes você chegou hoje aqui, você está com um drama, você está com uma situação difícil da sua vida. Olha para esse homem,
Olha para esse, vou chamar de gadareno, que na outra versão fica mais fácil. Olha para esse gadareno, olha como é que estava a situação dele. Eu creio, tenho certeza que a tua situação não está tão difícil assim, mas Jesus foi lá. Jesus chegou e o camarada ficou sentado, cabelinho penteado, bom juízo. Irmãos, eu lembro de uma vez que eu tive uma experiência muito linda. Na época, eu era seminarista, lá da igreja de Andradas. E eu lembro que foi um período de férias, que a igreja de Andradas tinha uma congregação no Brejal. Tinha que passar uma ponte, irmãos. Eu acho que com hoje o peso que eu estou não passava naquela ponte, não, que ela caía. Mas naquela época eu estava bem mais magrinho. Era uma ponte assim que balançava. E é interessante, irmãos, que eu estou passando na ponte lá, e aquele dia eu passei o dia lá no sítio, e eu fiquei meditando no texto bíblico. Eu falei, hoje eu vou na congregação. E foi mais ou menos na ponte. Aí quase que eu caí da ponte. O pastor falou assim, irmão Zé Carlos, aproveitar que o irmão está aqui hoje, o irmão prega. Aí eu falei, amém. Só que eu tinha uma mensagem que Deus tinha me dado evangelística. E eu cheguei lá, irmão, tinha um grupinho pequeno só de crente. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Irmãos, falo para os irmãos que foi uma das experiências muito bonitas que eu vivi na minha vida. Eu estou lá pregando a mensagem, não é aquela mensagem da semente na terra, né? Do coração, na beira do caminho, pedra, espinho, né? Enfim, aquele texto. E eu estou pregando a mensagem evangelística e aqueles crentes tudo ali. E, irmão, daqui a pouco entrou um bêbado. Que alegria. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, chegou a benção. E daqui a pouco ele saiu, Jesus, traz esse homem de volta. E eu estou pregando. Aí daqui a pouco, na hora do apelo, fiz um apelo naquele dia, irmãos, que Deus chegou. Eu fiquei o dia inteiro pensando naquela passagem, numa mensagem evangelística. Irmãos, o homem veio na frente, a congregação bem pequenininha, e o bêbado assim, eu estava no bar, Jesus mandou vir aqui na igreja aceitar Jesus. Irmãos, coisas extraordinárias. Eu fui com medo para pregar, falei, Jesus, eu vou pregar, pastor Alex está aqui, como é que vai ficar? E mensagem evangelística, nada a ver, mas eu quero dizer que Deus é especialista em resolver situações, Deus é especialista em pegar uma situação complicada e Ele desenrola o rolo, porque Ele é poderoso. Amém, igreja? Então você e eu precisamos ter isso. Jesus é especialista em pessoas improváveis. Se você pegar a história desse homem aqui, o outro evangelho de Marcos diz que ele queria ir com Jesus. Jesus falou assim, não, vai ficar, tu vai pregar para a tua casa. Tu vai pregar para a tua casa. E a Bíblia diz em Marcos que ele pregou em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Ele pregou em 10 cidades, irmãos. Imagina só o testemunho, porque geralmente, irmãos, a primeira pregação nossa é o nosso testemunho. Depois a gente vai aprender na Bíblia e prega a Bíblia. Primeiro a gente prega aquilo que Jesus fez na nossa vida. Essa é a mensagem maravilhosa. Eu lembro o dia que eu fui examinado. Você sabe como é que é o exame para ser um pastor? Primeira pessoa pergunta assim, como é que foi sua conversão? É a primeira pergunta no exame. Como é que você entregou sua vida para Jesus? Como é que aconteceu? Você nasceu na família de evangélico ou não? Qual foi o momento que Deus tocou no seu coração para você se converter? Como que Jesus te atraiu? Irmãos, isso é uma pergunta muito importante. Como que foi a sua conversão? Então, nós precisamos realmente viver um evangelho de emoção, rumo ao desconhecido. E eu quero crer nessa noite e profetizar que Deus tem coisa nova para nós nesse segundo semestre do ano, irmãos. Deus tem casa nova, que Deus vai abrir porta para a gente pregar o evangelho. Deus tem coisa nova para a vida da igreja aí, rumo ao desconhecido, rumo ao desconhecido. Você vai rumar rumo ao desconhecido e o Deus vai te usar de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso para você não dormir. Aleluia. Terceiro, evangelho com emoção será rejeitado por alguns. Irmãos, é interessante que não adianta. Uma coisa que me chama a atenção, que até com Jesus, irmãos. Você já viu aquela pessoa que fica triste? Todo mundo na família gosta dela, mas tem uma que não gosta. Aí rouba teu dia, estraga teu domingo, rouba tua paz. Irmãos, Jesus pegou o cidadão andava nu,
cadeias, correntes. Jesus libertou o homem tomou um banho, eu fico pensando aqui com o cabelo meio molhadinho, repartidinho do lado, bem bonitinho, aquela golazinha social, não é? Aquele cara de crente mesmo, a moda antiga, naquela época era veste, túnica, né? Mas ele estava ali arrumadinho, bonitinho. Mas teve gente que falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você está vendo isso aí, ó, mas ó, foi mais ou menos 2.000 porcos. Irmãos, eu sou um cara curioso, eu liguei para o meu irmão hoje. Meu irmão é vendedor de frigorífico. Eu falei, Zé Maria, quanto custa mais ou menos aí? Que na época era carcaça de porco, que é a banda, né? Dá 40, 40, 45, aí uma média de 12,50 o quilo do frigorífico. Se alguém está pagando mais caro aí, estou fazendo propaganda para o meu irmão. Mas onde eu quero chegar? Moral da história. Quase 1.000 conto uma banda de porco. Irmãos, vou botar 2.000 porcos a 1.000. Fala para minha conta quanto que deu. 2.000 vezes 1.000. Vocês são ruins de conta, hein? Na minha época era só botar um zero do lado, rapaz. No caso aqui é 3 zeros, que é 1.000. Não é isso? Tem calculadora, faz a conta aí. Vai dar 2 milhões, é isso? Fala assim, tu nem sabe, mas diz que é. Igual teve um irmão aqui, que falaram qual era o mandamento, não sei o quê. Ele falou com tanta convicção, irmão, que ele ganhou o brinde e estava errado. Não vou falar quem é, Arthur. Oh, desculpa. Não vou falar quem é. Mas eu quero dizer para os irmãos que imagine, o pessoal não viu a libertação. O pessoal não viu a alma. O pessoal viu a porcada que foi embora. Irmãos, sempre tem gente que vai ver coisa ruim. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes servir a Jesus, você vai perder uma porcada. O arrependimento é renunciar a coisas. O arrependimento é deixar coisa. O arrependimento é ter prejuízo. Prejuízo material, prejuízo na vida, prejuízo no ego, prejuízo da nossa vida, por amor a Jesus. Você está preparado para perder uma porcada? Você quer servir a Jesus? Você quer seguir a Jesus? Você está preparado para ter um prejuízo? Porque tem gente que não está. Tem gente que não quer pagar o preço. A mulher derramou o perfume. Que desperdício. Poderia ter vendido e dar aos pobres. E João disse, não, é porque ele era ladrão. Judas Iscariote. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ter uma noção que, meu irmão, você não vai conseguir agradar todo mundo na sua família. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. E eles mandaram Jesus embora. O irmão Osés falou aqui, tem gente que está com água no joelho, no tornozelo, nos artérios. Irmão, e tem gente que molhou no joelho e já está querendo correr embora. Se eu quero é viver minha vida. Eu quero aproveitar do mundo. Isso é a voz do diabo no teu ouvido. Porque o Senhor quer que você vá mais e mais, e mergulhe mais e mais, se envolva mais e mais, e se entregue totalmente no oceano do Espírito Santo. Quem está ligado, diga amém. Então, irmãos, esse evangelho, ele vai ter pessoas que vão rejeitar. Eu não sei explicar. Irmãos, eu não sei explicar. Alguns, por mais que você faça, nunca será o suficiente. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Eu anotei isso aqui, acho que alguém precisava ouvir isso. Mas você tem que aprender a superar. Você tem que aprender a superar isso e continuar caminhando, não deixar nada paralisar a sua vida, porque infelizmente o evangelho realmente com emoção, com maravilha, tem gente que vai correr e tem gente que não vai querer. Quem entendeu, diga amém. E diga misericórdia. Mas, por último, o evangelho com emoção, a pessoa tem testemunho para contar. Irmãos, é interessante que esse jovem aqui, esse rapaz, irmão, a gente não tem nem noção do grau de sofrimento que ele viveu. E a gente não sabe a dor de uma pessoa que está do nosso lado, a gente tão próxima. Irmãos, existem dores financeiras, dores que tem questão de pessoas doentes na família, vários tipos de dores no relacionamento. Mas eu quero dizer para os irmãos
que esse homem aqui, Jesus curou ele totalmente. Jesus libertou ele totalmente. E é interessante que ele falou assim: Jesus, deixa eu ir com o senhor. Olha o que diz o versículo aqui. Eu vou pedir para colocar o versículo 39. Jesus falou assim: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus quer fazer na vida da gente, através da nossa vida, para ter testemunho para contar. Deus quer dar um testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que, como Jesus é Deus, olha o versículo continuando: então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus, Deus, tinha feito. Eu quero convidar o Ministério Louvor a vir à frente aqui. Quero convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus. E hoje, você está aqui, quero que você curva a sua cabeça. Como é que está a sua vida no Evangelho? Como é que está a sua vida no Evangelho, irmão? Em nome de Jesus, com emoção ou sem emoção, você está vivendo uma vida cheia da plenitude, cheia da graça de Deus, ou você está se sentindo seco e vazio? Então, meu irmão, você tem que buscar o Senhor, buscar na palavra de Deus, buscar na oração, se aproximar dEle. A palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Então não é ativismo, mas é uma vida de busca, de intencionalidade. Fecha teus olhos, uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, participe dessa grande obra que Deus está fazendo, irmãos. Jesus continua trabalhando no meio da igreja. Ele ressuscitou e Ele continua trabalhando. E eu quero que você entenda o seguinte: aqui, para fazer o dia de Jesus, como que foi aquele dia? Entra no barco. Fala comigo assim: entra no barco. Fala comigo: entra no barco. Entra no barco. Vamos entrar nesse barco. Vamos viver essa experiência com Jesus. E chegou a tempestade. Chegou a tempestade. Lembra que aquele que aquieta a tempestade está do teu lado. Lembra que aquele que aquieta a tempestade está contigo. Mas é porque a tempestade é porque tinha algo muito tremendo ali na frente. Tinha uma alma que para muitos não valia nada, não valia nem um porco, que fará cerca de 2.000. Mas para Jesus, como que aquela alma era importante? Para Jesus, ele não via um homem endemoniado, Jesus viu um pregador, Jesus viu um evangelista. E eu quero dizer para você hoje, que você está aqui hoje, Deus tem sonhos para a tua vida, Deus tem projetos para a tua vida. Será se você hoje pode esvaziar as tuas gavetas? Eu lembro que na pandemia, irmãos, uma oração que Deus me deu foi: José Carlos, esvazia as tuas gavetas, deixa eu botar projetos novos, deixa eu fazer coisas novas na tua vida. Então hoje Deus quer que você esvazie a gaveta. Ele quer colocar projetos novos, sonhos novos, uma vida de emoção. Emoção na companhia de Jesus. Uma emoção de uma vida, irmãos. Irmãos, que coisa pequena, mas tão grande. Eu ia ligar para pedir. Eu cheguei quase ali falar com o irmão Joel. Irmão Joel, canta o hino Sossegai. Irmão, não precisou. O Senhor falou para ele já cantou o hino. Que coisa tremenda. Não sei você, mas Deus me deu um sinal do céu. Meu filho, eu estou vendo, eu estou trabalhando. Então, irmão, eu quero que você entenda: se a tempestade vir, lembra que o Todo-Poderoso está contigo, igreja. E se tem um obstáculo aí, meu irmão, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. E lembra de uma coisa, irmão, tem gente que não vai entender. É uma pena. É uma pena. Você pode se matar. Você pode fazer, sabe que você tem que entregar na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Irmãos, mandaram Jesus embora. Mandaram Jesus embora. Senhor, vai embora. Você imagina uma cena dessa? Mandaram Jesus embora. Você está triste que falaram, disseram coisas de você? Mandaram Jesus embora.
Que a graça do Senhor, o bálsamo do Espírito Santo seja derramado no teu coração, curando feridas na tua alma. E qual é o projeto de Deus? Você tem coragem nessa noite de dizer: Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Você pode curvar sua cabeça e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver o evangelho de emoção. Esse homem aqui virou um grande evangelista. Ele foi pregando o que Jesus fez na vida dele. E quem sabe você chegou hoje aqui, quem sabe você está com um milagre aí na tua boca, uma alegria muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Ou quem sabe você está no meio de um grande problema na sua vida. E essa mensagem é para te lembrar que o Todo-Poderoso, Paulo Sérgio, aquele louvor que eu gosto de cantar, da tempestade vir. Como é que é? Se a tempestade vir, sabe como é que é? Sabe aquele mistério? Desculpa mudar um ministério aí. Fecha os teus olhos aí, irmão. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar aí. Tem alguma coisa que está roubando a tua paz? Tem alguma coisa que está roubando a tua paz? Agora há pouco era 10 espirros ali. 10 espirros roubou minha paz. Mas aqui, ó, estou terminando de pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos tão pequeninos. Nós somos tão pequenos e frágeis que coisas nos desestabilizam. E nós temos que, irmão, correr para os braços do Senhor. Se o Senhor estiver com a gente, irmãos, nada vai dar ruim, nada vai dar errado. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Eu quero que hoje, irmão, daqui a pouco você vai dizer isso aqui, igual está lá no versículo 25, que diz assim: então ele disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? E aqui não era um demônio, era uma legião romana, era de 3 a 6 mil soldados. 3 a 6 mil soldados. Havia uma legião de demônio que moravam vários anos, quem sabe, na vida desse homem, que os porcos não quiseram viver um minuto. Os porcos preferiram morrer. Mas porque aquele homem era forte, apesar de toda a dor, toda a opressão do inferno. Mas o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero dizer para você que mais que ser um homem, imagem e semelhança de Deus, é ser um filho de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então ser uma criatura à imagem de Deus é algo extraordinário. Mas o Senhor quer te promover a você ser um filho. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê que Jesus é Deus? Você crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados? Que Ele levou o nosso pecado e Ele passa a sua justiça para nós? Nós que estamos em Jesus, Ele nos vê. Ele não vê José Carlos, Ele vê Jesus, porque Jesus levou o meu pecado. Você quer fazer essa troca? Você quer fazer essa troca hoje? De passar o teu pecado para Jesus e Jesus passar a justiça dele para você. Amém, igreja? Senhor, entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Perdoa-nos quando estamos tão apáticos, tão desanimados, tão sem vida e com tantos motivos para se alegrar. Senhor, traz essa santa emoção, essa vida que vem do céu, do evangelho puro e cristalino de Jesus. Enche o nosso coração da alegria, da salvação, do perdão dos pecados, de ter o nome escrito no livro da vida. Senhor,
Se tem gente aqui que tem que pagar um preço de uma porcada, renunciar situações, pecados, vícios, seja lá o que for, que essas pessoas hoje elas possam colocar o olhar na eternidade. Faz a obra, Pai, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Tem misericórdia, meu Pai, dessas pessoas, Senhor, que realmente não valorizam as coisas espirituais. Tenha misericórdia dessas pessoas, meu Pai, que pedem por Senhor ir embora da vida delas. Senhor, que elas não venham amar mais o mundo do que o Senhor, que elas não venham estar evitando de vir ao culto para não ser confrontada, para não ouvir a verdade da tua palavra, que é uma chamada ao arrependimento, à renúncia. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa te amar, que ela possa se render a ti, e assim, meu Pai, como esse homem aqui restaurado, viveu o ministério de testemunho, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a contar da bondade do Senhor. Se a tempestade vir, que a gente possa lembrar que o Senhor está no barco da nossa vida, estamos indo em direção ao teu propósito, ao teu chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa o teu rebanho, o teu povo, nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar esse hino como uma oração de guerra, para tirar o medo da tua alma e encher teu coração de paz. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
pois sei que és Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Eu ouvi esses dias alguém dizendo que quando tem muito trabalho na igreja, Deus não manda a gente fazer o trabalho de 2, 3, 4, 5. Mas Deus manda a gente orar por trabalhadores para a seara. E eu quero orar nesse momento. Eu quero orar para a gente poder viver o nosso chamado que Deus tem para a nossa vida com emoção, alegria, em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, acabamos de ler uma porção da Tua palavra que mostrou aqui um dia do Senhor. Diz, naqueles dias o Senhor pediu, chamou os discípulos para ir para o barco, e ali o Senhor foi dormir, e os discípulos ficaram desesperados. Senhor, tem alguém desesperado aqui hoje, só o Senhor sabe, mas que essa pessoa possa saber que o Senhor está no barco dela, Senhor, que o Senhor venha lembrar ela que o Senhor está bem pertinho, que ela tem que clamar ao Senhor, e o Senhor está pronto para dar ordem para essa tempestade acalmar na vida dela, na casa dela. Então, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo aquietar esse coração, essa alma. E com certeza, meu Pai, se essa pessoa está passando por essa tempestade, é porque tem uma bênção lá na frente. Tem algo extraordinário lá, meu Pai. Está querendo um obstáculo aí, meu Pai. Mas é para chegar lá num lugar, meu Pai, para uma obra extraordinária, para uma missão. E ali, meu Pai, a gente vê, meu Pai, uma legião de demônios se prostrando de joelho diante do Senhor. Oh, Senhor, como o Senhor é poderoso, como que o Senhor é maravilhoso. Perdoa quando a gente esquece dessas coisas. Perdoa-nos quando a gente esquece da Tua glória e da Tua majestade. Oh, Senhor, meu Deus, e ali o Senhor fez aquela libertação linda na vida daquele homem. Senhor, realmente há pessoas que não entendem as coisas espirituais, pessoas tão materialistas, pessoas, meu Pai, que realmente só pensam no material, esquecem dos mistérios espirituais, esquecem da vida eterna, pessoas que são tão duras, tão críticas com a igreja local. Mas, Senhor, trabalha no coração dessas pessoas. Deus querido, Deus de amor, esse homem, o Senhor mudou a história dele. Eu quero agradecer que o Senhor também mudou a minha história. Eu quero agradecer que o Senhor mudou a história de cada um que está aqui. Eu quero agradecer que o Senhor mudou a história de todos esses que estão aqui no púlpito. Eu quero agradecer que o Senhor está mudando a história de todos esses, meu Pai, que estão ouvindo. Muitos o Senhor já mudou a vida deles, e outros o Senhor está alcançando para mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajuda a ter essa alegria de viver esse evangelho de emoção, esse evangelho de novidade de vida, esse evangelho que nos surpreende, esse evangelho que o Espírito Santo guia. O Espírito Santo faz a nossa agenda. O Espírito Santo realmente coloca-nos no lugar certo, na hora certa, para o louvor da Tua glória. Querido Espírito Santo, nós queremos ser surpreendidos por Ti, como nós fomos segunda-feira. Nós queremos ser mais vezes surpreendidos por Ti. Toma a direção das nossas vidas, das nossas casas. Faz a Tua obra, que haja liberdade, como foi cantado também na semana passada, que o Espírito só tenha liberdade para trabalhar. Em nome de Jesus, opera, Senhor, maravilhas no meio do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor é tremendo, o Senhor é extraordinário. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor, ajuda, abre a visão espiritual. Como foi falado, deixa a gente mergulhar no oceano do Espírito e ser guiado a andar em Espírito para o louvor da Tua glória. Que assim seja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo
venha a ser sobre nós e toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E o povo que crê, diga, dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. O trovão e o mar Deus abençoe. seguindo Glória a vem. Sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ei.